monstros, sabe? Que não se escondem debaixo da cama, não. Eles sentam na mesa com a gente para jantar. Rezam antes de comer. E ainda por cima se chamam de família. A minha história, que eu vou contar hoje, com certeza é uma das mais pesadas que você vai ouvir. Meu nome é Vera Lúcia da Silva e hoje eu tô com 78 anos e mais de meio século de silêncio pesando nas minhas costas. Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais, sabe? Numa cidadezinha pequena. Daquelas onde o frio de inverno corta a pele e os segredos de família. Ah, esses são guardados a 7 chaves, com mais cuidado que o próprio gado. Muitos por aqui me conhecem só como Vó Vera, aquela senhorinha de cabelo branco que vende broa e doce de leite na feira de sábado e que nunca perde a missa das 6. Poucos, bem poucos, imaginam o que eu carrego aqui dentro, desde os meus 10 anos de idade. Contar isso é algo que mexe muito comigo. Por isso, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, para eu me sentir mais feliz com o apoio de vocês, tá bom? Eu também quero muito conversar com vocês nos comentários, então. Comenta aí de onde vocês estão assistindo este vídeo. Eu sinto que chegou a hora de contar a minha história. Não por mim. Esse peso eu já aprendi a carregar, meu Deus, mas por todas as crianças que, assim como eu, tiveram a infância roubada por mãos que deveriam proteger. Talvez, ouvindo o meu relato, alguém encontre a coragem para agir antes que o silêncio vire uma prisão para sempre. Minha casa na infância era um cantinho simples, de madeira, pintada de um azul clarinho. Tinha uma varandinha na frente, onde minha mãe colocava uns vasos de gerânio, bem vermelhinhos. A gente era uma família humilde, que nem a maioria por aqui. Meu pai, o Beto, dava um duro danado na roça de café. Ele saía antes do sol nascer e só voltava para casa quando o céu já estava todo estrelado. Minha mãe, a Cida, além de cuidar da casa e de nós, os filhos, ainda fazia pão e broa para vender para a vizinhança. Eu era a mais velha de 3 irmãos. Depois de mim vinha o Paulinho, 2 anos mais novo, e a Rosinha, que mal tinha feito 5 aninhos. Nossa vida era simples, sabe? Marcada pelo trabalho pesado e pelas pequenas alegrias. O cheirinho do pão saindo do forno de tarde. As histórias que a mamãe contava antes da gente dormir. Os banhos de rio nos dias de calorão. A gente era pobre, mas era feliz do nosso jeito. Até que a desgraça bateu na nossa porta, naquele dia terrível, 12 de maio de 1957. O dia começou cinzento, com uma chuvinha fina e chata, que não parava. Acordei mais cedo que o normal, com o barulho da tosse da minha mãe, vindo do quarto do lado. Não era uma tosse qualquer, sabe? Era uma tosse funda, seca, como se alguma coisa tivesse rasgando ela por dentro. Quando eu entrei no quarto dos meus pais, eu vi a mamãe deitada, o rosto pegando fogo de febre. Os lábios dela estavam com uma cor estranha, que na hora eu não entendi. Mas hoje eu sei que era cianose. Mãe, tá tudo bem? Eu perguntei, morrendo de medo de ver ela daquele jeito. Ela tentou sorrir, mas deu para ver que doeu muito. É só uma gripe daquelas bem bravas, minha flor. Logo passa. Mas não passou. Durante a manhã, ela foi piorando, e rápido. A febre só subia, e respirar estava cada vez mais difícil. Meu pai, que numa hora dessas já estaria na roça, não tinha saído por causa da chuva forte. Quando ele viu o estado dela, o rosto dele ficou duro de preocupação. Vou levar a Cida para o hospital em Divinópolis. Ele disse, falando da cidade vizinha, que era maior que a nossa e tinha um hospitalzinho. Vera, você fica de olho nos pequenos até eu voltar, tá? Naquela época, meu avô por parte de pai, o Augusto, morava com a gente. Ele tinha vindo para nossa casa depois que minha avó morreu, fazia uns 8 meses. Era um homem alto, sabe?
Tinha os ombros largos, mesmo com seus 68 anos, e umas mãos que eram puro calo, de tanto trabalhar de capataz nas fazendas por aqui. Ele tinha um bigode grisalho, sempre bem aparado, e uns olhos que pareciam que estavam sempre medindo tudo em volta, com uma frieza que dava arrepio. Eu fico de olho nos pequenos, Beto, disse meu avô, colocando a mão no ombro do meu pai. Leva a Cida e não esquenta com nada aqui. Meu pai concordou com a cabeça, agradecido. Enrolou minha mãe num monte de cobertor e carregou ela para a carroça que a gente usava para ir para a cidade. A última imagem que eu tenho dela é do rostinho pálido dela, fazendo contraste com os cobertores escuros. Os olhos dela encontraram os meus uma última vez, enquanto o papai levava ela para fora, debaixo daquela chuva que não perdoava. Cuida dos seus irmãos, Vera. Logo eu tô de volta, ela sussurrou, a voz quase não saía. Palavras que viraram uma promessa que ela nunca pôde cumprir. O dia se arrastou. Devagar, eu tentei manter a rotina normal para os meus irmãos. Preparei um almoço simples, do jeito que mamãe tinha ensinado, e inventei umas brincadeiras para distrair eles. Meu avô ficou na varanda a maior parte do tempo, fumando o cachimbo dele e olhando a chuva, que não dava sinal de que ia parar. De vez em quando, ele entrava para ver se a gente estava bem, mas logo voltava para o silêncio dele. Conforme a noite foi chegando, minha preocupação aumentou. Cadê o papai? Por que eles não voltavam? Será que a chuva tinha piorado as estradas? Lá pelas 7 da noite, eu botei meus irmãos para dormir. Paulinho, que já entendia que alguma coisa séria estava acontecendo, demorou para pegar no sono. Rosinha, pequenininha demais para entender, dormiu rapidinho. Depois que eu contei uma das histórias que a mamãe sempre contava, era quase 9 da noite, quando eu ouvi o barulho de roda no barro do nosso terreiro. Corri para a janela, com o coração na boca, esperando ver minha mãe voltando para casa. Mas era só o meu pai, sozinho, encharcado pela chuva, que agora caía com uma força danada. Quando ele entrou, eu soube na hora. Soube que uma coisa terrível tinha acontecido. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. O corpo dele, que era sempre reto, agora estava curvado, parecendo um homem bem mais velho. Ele tirou o chapéu molhado e segurou contra o peito, como se estivesse na frente de um caixão. Cadê a mamãe? Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta, só de olhar para a cara de acabado dele. Sua mãe. Ele começou, mas a voz falhou. Ele engoliu seco e continuou. A Cida não resistiu, minha filha. Era pneumonia, muito avançada. O doutor disse que não tinha mais o que fazer. O mundo parece que desabou em cima de mim. Como assim? Mamãe estava ali de manhã, tentando sorrir para mim, mesmo com febre. Como é que ela podia ter ido embora para sempre, em um dia só? Meu pai me abraçou bem forte. A roupa molhada dele encharcou meu vestido, mas eu nem senti. Ficamos ali daquele jeito por um tempão, dividindo uma dor que não tem palavra que explique. Meu avô só olhava lá da porta da cozinha, com aquela cara de sempre que não mostrava nada. Os preparativos para o velório já estão sendo feitos, meu pai disse finalmente, se afastando um pouco. Amanhã cedo eu trago ela para casa. Vou precisar que você seja forte, Vera, pelos pequenos. Eu concordei, engolindo o choro. Eu sempre fui a filha responsável, a que ajudava a mamãe em tudo. Agora, eu ia precisar ser ainda mais. Vai descansar, meu filho, disse meu avô para o meu pai. A viagem foi longa e amanhã vai ser um dia difícil. Eu fico de olho nos pequenos com a Vera. Meu pai olhou para mim, meio em dúvida, mas o cansaço estava estampado na cara dele. Tenta dormir um pouco, filha. Eu sei que é difícil, mas você vai precisar de força. Eu concordei de novo, mesmo sabendo que o sono não ia vir de jeito nenhum naquela noite. Papai foi pro quarto. Aquele que, até poucas horas atrás, ele dividia com a mamãe. O som do choro abafado dele
atravessou as paredes finas da nossa casinha por horas. Eu fiquei na sala, sentada na mesa, olhando para o nada. A chuva continuava lá fora, como se o próprio céu tivesse chorando pela minha mãe. Meu avô sentou do outro lado da mesa. Se serviu de uma dose de cachaça que a gente guardava para a visita. "Toma um gole", ele disse, me oferecendo o copo. "Ajuda a enganar a dor." Eu pensei 2 vezes. Eu nunca tinha bebido na vida e sabia que a mamãe não ia gostar daquilo. Mas a mamãe não estava mais ali e a dor no meu peito parecia que ia me engolir inteira. Aceitei o copo e dei um golinho. A bebida queimou minha garganta e fez meus olhos lacrimejarem ainda mais. Tomei outro gole, maior dessa vez. "Isso mesmo", meu avô murmurou, enchendo o copo de novo quando eu terminei. "A vida é dura, Vera. É melhor aprender isso logo." Eu não sei quantas doses eu bebi naquela noite. Só sei que o mundo começou a ficar meio borrado, meus pensamentos, confusos. Em algum momento, meu avô se levantou da cadeira e veio para o meu lado. "Vem, vou te ajudar a deitar", ele disse. A voz dele estava estranhamente suave enquanto me ajudava a levantar. Mas ele não me levou para o quarto que eu dividia com a Rosinha. Ele me levou para o quarto dele, nos fundos da casa. Na minha confusão e na minha tristeza, eu não perguntei nada. Talvez eu tenha pensado que era melhor não incomodar minha irmãzinha com o meu choro. O que aconteceu depois? Ficou enterrado no lugar mais escuro da minha memória por muitos e muitos anos. Eram só flashes, mãos ásperas, onde não deviam estar. Uma dor aguda, meus pedidos para parar ignorados, o peso de um corpo grande em cima do meu, pequeno demais para lutar. O cheiro de cachaça e fumo de cachimbo, misturado com o hálito quente no meu rosto. E palavras sussurradas, que até hoje me assombram nos meus pesadelos. "Agora, você é a mulher da casa." Em algum momento, eu devo ter desmaiado, porque a minha próxima lembrança clara é do dia amanhecendo. Eu estava de volta no meu quarto, deitada do lado da Rosinha, que dormia um sono de anjo. Mal sabia ela da nova realidade que cercava a gente. Por um segundo, eu pensei que tudo aquilo, a doença da mamãe, a morte dela, o que tinha acontecido depois, tinha sido só um pesadelo horrível. Aí, eu senti a dor física. Eu vi as marcas nos meus braços. Eu vi a mancha de sangue no lençol. Não tinha sido um pesadelo. Era real. Tudo era real. Minha mãe estava morta de verdade. E no mesmo dia em que eu perdi ela, eu perdi também a minha inocência, a minha infância, a minha confiança no mundo. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se fechou. Um portão de ferro desceu nas minhas emoções e trancou tudo lá dentro. Levantei com cuidado para não acordar a Rosinha. Troquei de roupa, lavei o rosto na bacia de água que a gente tinha no quarto. Me olhei no espelhinho que tinha na parede e vi outra pessoa. Ainda tinha o rosto de uma menina de 10 anos, mas com uns olhos que tinham envelhecido décadas, em uma noite só. Fui para a cozinha preparar o café da manhã, como a mamãe fazia. Era o dia do velório dela, e eu sabia que a casa logo ia encher de vizinho e parente. A normalidade era meu único refúgio. A única coisa que me impedia de desabar de vez. Meu pai já estava de pé, os olhos inchados, o rosto marcado por uma noite de choro. Ele me abraçou de novo. E eu precisei de toda a minha força recém-descoberta para não desmoronar no abraço dele, para não gritar a verdade sobre o que tinha acontecido. "Vou buscar sua mãe agora", ele disse, com a voz rouca. "Cuida dos pequenos quando eles acordarem." Eu concordei, de forma mecânica. Cuidar dos pequenos. Era o que eu ia fazer daquele dia em diante. Cuidar dos pequenos. E guardar silêncio. Por quê? Quem ia acreditar em mim? Quem ia ficar contra a palavra de um homem respeitado como meu avô? E como?
Como eu podia trazer mais dor para o meu pai, que tinha acabado de perder o amor da vida dele? Assim começou meu longo inverno de silêncio. O dia em que eu perdi minha mãe. E muito, muito mais. O dia em que eu aprendi da pior maneira que o mundo não é um lugar seguro, especialmente para uma menina. O dia em que aprendi que, às vezes, os monstros têm o nosso próprio sangue. E eu fiquei em silêncio por tanto tempo, que eu quase esqueci como era ter voz. Até que uma coisa aconteceu, que mudou tudo. Mas essa é história para o nosso próximo encontro. Os dias depois do enterro da minha mãe passaram como uma neblina densa, sabe? Daquelas que cobrem os pastos no inverno. O velório foi um borrão de rostos conhecidos. Abraços que não aqueciam e palavras de consolo que não chegavam em mim. Lembro só do caixão simples, de madeira clara. Do rosto da mamãe, sereno demais, parecendo uma boneca de cera. Não a mulher cheia de vida que cantava enquanto sovava o pão. E lembro de como eu segurei firme a mão dos meus irmãos o tempo todo. Paulinho, com seus 8 anos, já entendia o bastante para chorar sem parar. A Rosinha, pequenininha, não entendia o que era para sempre e ficava perguntando quando a mamãe ia acordar. Cada pergunta era como uma faca virando dentro de mim. Na nossa comunidade pequena, o luto tinha seus rituais. As mulheres tomaram conta da cozinha, encheram nossa despensa com comida que ia durar semanas. Pão caseiro, broa de fubá, conservas, linguiça, queijo. Os homens se revezavam para ajudar meu pai na roça, sabendo que ele não ia ter cabeça para dar conta de tudo sozinho nos primeiros tempos. A solidariedade era o único consolo de verdade naqueles dias. Mas as visitas foram diminuindo, né? A vida tem pressa e as pessoas voltaram para suas rotinas. Uma semana depois do enterro, éramos de novo só nós. Um pai arrasado pela perda, 3 crianças órfãs de mãe e um avô, cujos olhos agora me seguiam pela casa, como um bicho esperando a hora de atacar. Meu pai, afundado na própria dor, mal percebia o que acontecia ao redor. Saía antes de amanhecer e voltava já de noite, caindo exausto na cama, sem energia para mais nada. Acho que o trabalho era a única fuga dele, o único jeito de aguentar a falta da minha mãe. Talvez ele achasse que, se cansasse o suficiente, não ia sonhar com ela à noite. Você tá sendo uma boa menina, Vera, ele dizia às vezes, passando a mão no meu cabelo. Sua mãe ia estar orgulhosa. Essas palavras deviam me consolar, mas me davam uma dor funda. Se ele soubesse o que acontecia quando ele não estava, será que ele ainda me olharia com esse orgulho todo? Eu assumia as responsabilidades da casa como pude. Acordava cedo para fazer o café. Ajudava meus irmãos a se arrumar para a escolinha rural, que ficava a uns 2 quilômetros de casa. Lavava roupa no tanque de pedra. Cozinhava o que eu tinha aprendido com mamãe. Minhas mãos pequenas tentavam fazer os mesmos gestos que ela, mas tudo saía diferente. O feijão nunca tinha o mesmo gosto. O pão não crescia direito. As roupas não ficavam tão branquinhas. Cada coisinha que dava errado era mais uma lembrança dolorida da falta que ela fazia. De noite, quando todo mundo dormia, eu chorava baixinho no travesseiro, abafando os soluços para não acordar a Rosinha. Chorava pela mamãe, por mim, pelo peso de uma responsabilidade gigante para ombros tão pequenos. Mas, principalmente, eu chorava de terror. O terror que crescia em mim toda vez que eu ficava sozinha com meu avô. Depois daquela primeira noite, ele ficou mais cuidadoso, mais metódico. Ele esperava os momentos em que meu pai saía para resolver alguma coisa na cidade, ou quando meus irmãos estavam na escola ou brincando na casa dos vizinhos. Sempre tinha uma desculpa para me chamar no quarto dele, no galpão de ferramentas, ou até na beira do riacho que passava na nossa terra. "Vem me ajudar aqui, Vera", ele dizia com aquela voz grossa que não dava para dizer não.
E eu ia, o corpo tremendo, sabendo o que me esperava, mas sem conseguir fugir. Que escolha uma menina de 10 anos tinha? Numa época em que criança não tinha voz? Em que a palavra de um adulto, ainda mais de um homem respeitado na comunidade, era lei? Ele sempre usava as mesmas palavras depois. Isso fica entre nós, ouviu? Seu pai já tem problema demais. Você não quer dar mais sofrimento para ele, quer? E assim ele me calava, usando o amor que eu sentia pelo meu pai como uma arma contra mim. Era um jogo cruel, uma manipulação que eu, na minha inocência, não sabia como lutar contra. Eu acreditava de verdade que contar a verdade ia matar meu pai de desgosto, que a culpa ia ser minha se nossa família, já tão frágil, se despedaçasse de vez. Os meses se arrastaram nesse pesadelo sem fim. O inverno chegou com toda a força aqui para o sul de Minas, trazendo geada que deixava o pasto todo branco de manhã e noites tão frias que dava para ver a fumaça da nossa respiração dentro de casa. Nos dias de frio mais cortante, quando o vento parecia entrar até nos ossos, eu quase agradecia. Agradecia por poder usar um monte de roupa, criando uma barreira a mais entre mim e as mãos que me machucavam. Com o tempo, eu aprendi a sair de mim mesma naqueles momentos. Enquanto meu corpo estava preso ali, minha mente fugia para longe, para as histórias que a mamãe contava, para os campos verdinhos, onde a gente colhia flor na primavera, para um futuro distante, onde eu seria grande o suficiente para fugir dali com meus irmãos. Era um jeito de sobreviver, sabe? Uma forma de aguentar o que não se pode aguentar. Em agosto daquele ano, quando eu fiz 11 anos, percebi com horror que meu corpo estava começando a mudar. Uns carocinhos doloridos apareceram no meu peito, um sinal de que eu estava virando mocinha antes da hora, o que só piorava a minha situação. Meu avô notou essas mudanças com um interesse que me enchia de nojo. Tá virando mocinha, hein? Ele comentou um dia, correndo os olhos pelo meu corpo de um jeito que me fez querer sumir. Sua mãe também se desenvolveu cedo. Eu tentei esconder as mudanças como pude. Usava roupas largas, andava com os ombros curvados, amarrava faixas apertadas por baixo da blusa. Tudo para parecer menor, menos visível, menos desejável para ele. Mas não adiantava nada. Naquele verão, a gente começou a receber visita frequente de uma prima distante do meu pai, a tia Lourdes, uma senhora viúva, de uns 50 anos que morava na cidade. Ela vinha nos domingos, trazia bolo e doce pra gente e olhava a nossa situação com uns olhos atentos, que pareciam ver mais que os outros. Essa menina tá magra demais! Ela comentou uma vez pro meu pai. E esses olhos parecem de gente muito mais velha. Foi a primeira vez que alguém notou alguma coisa. Eu senti um misto de esperança e pânico. Uma parte de mim queria que ela descobrisse tudo, que tirasse aquele segredo pesado de mim. A outra parte tremia de medo do que ia acontecer, de não acreditarem em mim, de causar uma tempestade na família. Meu avô percebeu o perigo que a tia Lourdes representava. Passou a ser mais cuidadoso perto dela, me tratando com uma distância calculada, que podia até parecer respeito. Mas os olhos dele me mandavam recados claros. Ninguém ia acreditar em mim. Eu não tinha escolha a não ser me calar. Com o tempo, eu desenvolvi pequenos atos de resistência, pequenas rebeldias que, para os outros, não significavam nada, mas que, para mim, eram batalhas vencidas nessa guerra silenciosa. Passei a dormir com uma tesoura de costura debaixo do travesseiro. Comecei a acordar antes de todo mundo para trancar por dentro a porta do quarto que eu dividia com a Rosinha. Inventava dor de barriga, dor de cabeça, qualquer coisa para não ficar sozinha com ele. Mas minha maior arma era o silêncio. Não o silêncio de vítima, mas o silêncio de quem observa. Aprendi a ler os sinais, a prever os movimentos dele, a sentir o humor dele. Eu sabia quando era mais seguro ficar perto de outras pessoas, quando era melhor me esconder no forro do galpão,
Um cantinho que eu descobri que ele nunca achou para quando o humor dele estava perigoso. Em março de 1958, quase um ano depois da morte da minha mãe, aconteceu uma coisa que ia mudar a história da nossa família para sempre. Era um sábado, eu lembro direitinho. Meu pai tinha ido para a cidade vender umas verduras da nossa hortinha e comprar mantimentos. Paulinho e Rosinha estavam na casa de uns vizinhos, numa festinha de aniversário. Eu estava sozinha em casa com meu avô. Estava limpando o fogão a lenha quando ele apareceu na porta da cozinha. Vem cá, Vera. Ele mandou, com aquele tom que não dava para dizer não. Meu coração disparou. Eu conhecia bem aquele tom, aquele olhar. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim se rebelou. Talvez fosse o cansaço de quase um ano vivendo naquele inferno. Talvez fosse a lembrança da minha mãe, que parecia tão viva naquela manhã. Ou talvez fosse simplesmente que o meu copo de tolerância tinha transbordado. Não posso agora, eu respondi, sem olhar para ele, continuando a esfregar as cinzas do fogão com mais força do que precisava. Preciso terminar isso antes do pai voltar. Ele ficou chocado por um segundo. Eu nunca tinha desobedecido ele assim na cara. Mas a surpresa logo virou raiva. Ele atravessou a cozinha em 3 passadas largas. Agarrou meu braço com uma força que deixou marca e começou a me arrastar na direção do quarto dele. Quem você pensa que é para me responder desse jeito? Ele rosnou, com os dentes cerrados. Esqueceu quem manda aqui quando seu pai não tá? Eu lutei. Tentei me soltar, arranhei, chutei. Era inútil contra a força dele. Mas eu continuei resistindo. Alguma coisa tinha quebrado dentro de mim. Se ia acontecer de qualquer jeito, pelo menos dessa vez eu não ia ser submissa. Foi aí que a gente ouviu um barulho de rodas no terreiro. Meu avô parou na hora. Congelou, ainda segurando meu braço com uma força brutal. A gente não estava esperando ninguém. Ele me soltou de repente, me empurrando contra o fogão. Vai ver quem é. E nem uma palavra sobre isso, entendeu? Corri para a janela, o coração pulando. Era a carroça do meu pai, voltando mais cedo. Nunca o vermelho desbotado daquela carroça velha. Me pareceu tão lindo. Meu avô sumiu para o quarto dele, e eu tentei me recompor antes que meu pai entrasse. Alisei o avental, ajeitei o cabelo, respirei fundo para segurar as lágrimas que queriam cair. Meu pai entrou, trazendo um saco de compras e um pacotinho embrulhado em papel pardo, que depois eu descobri que era um pedaço de tecido para eu fazer um vestido novo. O rosto dele, que vivia marcado pela tristeza desde que mamãe se foi, parecia um pouco mais leve naquele dia. Voltei mais cedo, ele explicou, botando as compras na mesa. O tempo tá virando para chuva. Achei melhor não arriscar ficar preso na estrada. E era verdade. Umas nuvens escuras estavam se juntando no céu, anunciando uma daquelas tempestades de verão que transformam as estradas de terra num lamaçal só. Ajudei ele a guardar as compras, tentando agir normal. Mas meu braço latejava onde meu avô tinha apertado, e meu coração ainda batia descontrolado. Meu pai me olhava com atenção enquanto a gente arrumava as coisas. Num momento, a mão dele tocou meu braço, bem em cima das marcas vermelhas dos dedos do meu avô. Eu recuei na hora, com um gemido de dor que não consegui segurar. "O que é isso no seu braço, Vera?" Ele perguntou, com a testa franzida. "Nada, pai", respondi rápido. Bati quando estava limpando embaixo da mesa. Ele não pareceu acreditar. Os olhos dele, tão parecidos com os meus, aqueles mesmos que eu vi envelhecerem no espelho, ficaram me estudando por um tempo. "Tem alguma coisa acontecendo que eu preciso saber?" Ele perguntou. A voz suave, mas firme. As palavras ficaram presas na minha garganta. Era a minha chance. A minha chance de contar tudo, de acabar com aquele pesadelo. Mas o medo. O medo de não acreditarem, das consequências, de destruir o que sobrou da nossa família, me paralisou. "Não, pai, eu menti", baixando os olhos para ele não ver a verdade neles. "Tá tudo bem", ele suspirou.
sem parecer convencido, mas não insistiu. Em vez disso, fez um carinho rápido no meu cabelo antes de ir ver onde meu avô estava. Os primeiros trovões começaram a estourar longe, anunciando a tempestade. Dentro de mim, outra tempestade se formava. Uma tempestade de culpa por não ter aproveitado a chance, de alívio por ter escapado daquela vez, e de um sentimento novo que eu demorei a reconhecer. Esperança. Meu pai tinha notado alguma coisa, tinha feito perguntas. Talvez, talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele momento era que a verdadeira tempestade na nossa família estava só começando a se formar, pronta para arrebentar com uma força que ia mudar nossas vidas, para sempre. A tempestade que se formou naquela tarde de março de 1958 não era só aquela que escurecia o céu, não. Tinha outra, bem mais densa e carregada, se formando dentro das paredes da nossa casa. Os dias depois daquele rolo na cozinha foram de uma tensão que dava para cortar com a faca. Meu avô, pela primeira vez, parecia andar na linha perto de mim, me lançando uns olhares que eram uma mistura de ameaça e medo. Meu pai, por outro lado, observava nós dois com uma atenção redobrada, como se tivesse acordado de um longo sono de luto. Alguma coisa tinha mudado no jeito do meu pai. Ele começou a chegar mais cedo da roça, a perguntar como tinha sido o nosso dia, a notar pequenas coisas que antes, na sua tristeza, passavam batido. Às vezes, eu pegava ele me olhando com uma cara de interrogação, como se tentasse decifrar um segredo no meu rosto. Outras vezes, eu ouvia ele discutindo baixinho com meu avô, conversas que paravam na hora que eu chegava perto. A rotina da casa continuava, na aparência. Eu cuidando da casa e dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando. Mas alguma coisinha tinha mudado na nossa família. As chances do meu avô ficar sozinho comigo diminuíram muito. Não que ele não tentasse, mas porque meu pai parecia estar sempre por perto na hora H, aparecendo do nada quando menos se esperava. Numa noite bem fria de abril, quando o outono já pintava as folhas das árvores de vermelho e dourado, aconteceu o que eu, no fundo, temia e esperava. Meus irmãos já estavam dormindo, e eu estava terminando de lavar a louça do jantar. A cozinha era iluminada só pelo lampião a querosene e pelo brilho laranja que saía do fogão a lenha. O barulho dos grilos e o latido de um cachorro ao longe eram os únicos sons. Meu avô entrou na cozinha de fininho, com aquele andar pesado, mas silencioso, que eu já tinha aprendido a conhecer e a temer. Meu pai tinha saído para ver um barulho no galpão, ou pelo menos foi o que ele disse. Hoje, pensando bem, eu percebo que era uma armadilha, muito bem planejada. Tá sozinha, Vera? A voz do meu avô soou baixa e rouca atrás de mim. Aquele calafrio de pavor que eu já conhecia correu minha espinha. Concordei sem me virar. Minhas mãos continuaram a enxugar os pratos, como se nada estivesse acontecendo. Como se eu pudesse me esconder na normalidade daquela tarefa. Faz tempo que a gente não tem um momentinho só nosso. Ele continuou, chegando mais perto. Eu senti o hálito dele de fumo e cachaça na minha nuca. Teu pai anda muito no seu pé, não acha? As mãos pesadas dele pousaram nos meus ombros pequenos e eu senti minhas pernas bambearem. Eu já sabia o que vinha a seguir. O mesmo pesadelo de quase um ano. Fechei os olhos com força, procurando aquele lugar na minha mente onde eu sempre me escondia. O que é que está acontecendo aqui? A voz do meu pai, cortante como uma faca, quebrou o silêncio. Abri os olhos e vi ele, parado na porta da cozinha. A cara dele era uma mistura de não posso acreditar e uma fúria que crescia naquele seu rosto, geralmente tão gentil. Meu avô tirou as mãos dos meus ombros como se tivesse queimado, dando um passo para trás. Nada, meu filho, ele respondeu, com uma calma falsa. Só estava conversando com a menina. Conversando? A voz do meu pai era baixa, controlada, mas os olhos dele pegavam fogo. Não foi o que me pareceu. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha.
Eu continuei ali, congelada, com o prato na mão, sem conseguir me mexer ou falar. Eu tinha imaginado esse momento centenas de vezes. E agora que ele estava acontecendo, eu não conseguia soltar um som. Vai para o seu quarto, Vera, meu pai mandou, sem tirar os olhos do meu avô. Eu hesitei um pouco, dividida entre o alívio de poder fugir e o medo do que ia acontecer. Vai! Ele repetiu, mais firme. Larguei o prato e o pano e passei rápido por meu pai, indo para o corredor. Mas em vez de ir para o meu quarto, eu parei no escuro, com o coração batendo tão forte que eu achei que eles iam ouvir. O que você estava fazendo com a minha filha? A voz do meu pai soou de novo. Já disse, só conversando, respondeu meu avô. Mas a voz dele tinha um tremor que eu nunca tinha ouvido. Você está imaginando coisa. Tô? A voz do meu pai ficou perigosa. Faz semanas que eu tô de olho em vocês dois. Nas marcas no braço dela, no jeito que ela se encolhe quando você chega perto, nos pesadelos de noite. Você acha que eu sou cego ou burro? Ela é uma menina desastrada, vive se machucando. E pesadelo, perdeu a mãe. É normal. Não me faz de idiota. A voz do meu pai explodiu e eu me encolhi no escuro. Ontem de noite eu fiquei acordado, fingindo que estava dormindo. Eu vi você tentando entrar no quarto dela. Vi você insistindo mesmo quando ela disse que estava doente. Um silêncio chocado veio depois daquelas palavras. Então, meu pai tinha visto, tinha notado. Ele não estava tão por fora quanto eu pensava. Uma onda de alívio passou por mim, seguida na hora pelo terror do que vinha a seguir. Você não entende. A voz do meu avô soou diferente, tentando amenizar. A menina confunde as coisas. Ela sente falta da mãe. E... Cala a boca. Meu pai gritou, e eu ouvi um barulho de coisa quebrando. Não ouse dizer que a minha filha está mentindo. Eu não fiz nada que ela não quisesse. A voz do meu avô ficou mais desafiadora. Ela que me provoca há meses se oferecendo. É mulher antes do tempo, igual a mãe. O som que veio a seguir foi como um trovão dentro da cozinha. O barulho de soco. Ouvi um gemido de dor e o barulho de móveis arrastando, coisas caindo. Eles estavam brigando. Nunca mais fale da minha falecida esposa ou da minha filha. A voz do meu pai era um rugido. O barulho da briga aumentou. Eu tapei os ouvidos, apavorada. Vidro quebrando, madeira estalando, gemidos de dor. Então, um baque bem forte, seguido de um silêncio repentino. Corri de volta para a porta da cozinha, em pânico. A cena que eu vi vai ficar para sempre na minha memória. Meu pai, em pé, ofegante, com os nós dos dedos sangrando. Meu avô, caído no chão de terra batida. Imóvel. Uma poça de sangue se espalhando debaixo da cabeça dele, onde ele tinha batido na quina do fogão a lenha. Pai, minha avó saiu como um sussurro. Meu pai se virou para mim, o rosto transformado pelo choque de perceber o que tinha acabado de fazer. Por um segundo, ele pareceu nem me reconhecer. Então o olhar dele clareou. Vera, ele disse, a voz quebrando. Eu mandei você ir para o quarto. Ele tá. Eu não consegui terminar a pergunta. Meu pai se ajoelhou do lado do meu avô, procurou o pulso no pescoço dele. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele balançou a cabeça, sério. Vai acordar o Paulinho? Ele mandou, num tom prático que não combinava com o caos. Digam que vocês não ouviram nada, que estavam dormindo, entendeu? Não importa o que aconteça. Vocês não viram, nem ouviram nada. Eu concordei, apavorada, mas estranhamente aliviada. Meu avô estava morto, o pesadelo tinha acabado, mas outro, diferente, estava só começando. E Vera, meu pai acrescentou, segurando meus ombros e olhando bem no fundo dos meus olhos. Um dia, quando você for mais velha, eu vou te perguntar o que realmente aconteceu nessa casa. E nesse dia, eu quero que você me conte tudo. Mas não hoje. Hoje você não viu nada.
Promete? Prometo, pai. Eu respondi, com uma maturidade que eu não tinha. As horas seguintes foram um borrão. Lembro de acordar o Paulinho, de sussurrar a história oficial para ele, de voltar para o meu quarto e abraçar a Rosinha, que, graças a Deus, dormiu durante toda a confusão. Lembro do som de cavalos e vozes no meio da noite. Luzes de lampião passando pelas frestas da janela. Homens entrando e saindo da nossa casa. Do delegado, um homem gordo de bigode grosso, fazendo perguntas em voz baixa. Do doutor da cidade, examinando o corpo do meu avô ali mesmo, na cozinha. Foi um acidente, Beto. Eu ouvi o delegado dizer para o meu pai. Qualquer um vê que o velho escorregou e bateu a cabeça. Acontece, ainda mais depois de umas cachaças. Talvez o delegado acreditasse mesmo nisso. Ou talvez só não quisesse se meter em briga de pai e filho numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. De qualquer forma, a versão oficial ficou essa. Augusto, de 69 anos, tinha tropeçado bêbado, batido a cabeça no fogão e morrido na hora. Um triste acidente doméstico. Ninguém questionou. Ninguém desconfiou. Ou se desconfiaram, preferiram ficar quietos. O velório foi rápido e com pouca gente. Nenhuma lágrima de verdade foi derramada. Meu pai ficou lá, firme, fazendo o que tinha que ser feito. Eu observei tudo de longe, como se estivesse vendo uma peça de teatro. Quando o caixão desceu na terra do cemitério, senti um peso enorme saindo das minhas costas, como se junto com aquele corpo estivessem enterrando os meses de terror que eu vivi. Na noite depois do enterro, meu pai me chamou para conversar na mesa da cozinha. O mesmo lugar da tragédia. Vera, ele começou baixinho. Eu nunca te perguntei direto e não vou perguntar agora. Não quero que você carregue esse fardo. Os olhos dele, tão parecidos com os meus, estavam cheios de lágrimas. Só quero que você saiba que se eu fiz o que eu fiz, foi porque um pai protege seus filhos. Sempre. Não importa contra quem. Ele esticou a mão e segurou a minha. Um dia, quando você estiver pronta, se quiser falar, eu vou estar aqui. Mas se preferir nunca mais tocar no assunto, tudo bem também. O importante é que agora. A gente está seguro. Nós dois fizemos o que precisava ser feito. Eu respondi, surpreendendo a ele e a mim mesma com a firmeza na minha voz. E estamos vivos. É o que importa. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você é forte que nem sua mãe, ele disse, com um sorrisinho triste. Ela estaria orgulhosa. Naquele momento, sentados ali, um pacto silencioso foi feito entre nós. E, pela primeira vez, em quase um ano, eu dormi sem medo, sem pesadelos, sem a sombra do monstro que morava debaixo do mesmo teto. O que eu não sabia era que alguns segredos, mesmo enterrados fundo, dão um jeito de voltar. E que, embora aquele capítulo sombrio tivesse acabado, ainda tinha um longo caminho de cura pela frente. A vida, sabe? Tem um jeito estranho de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Depois do enterro do meu avô, nossa casa, aos pouquinhos, deixou de ser um lugar de medo para virar um lar de novo. Não foi de uma hora para outra, claro. Certas sombras ficam por muito tempo, grudadas nas paredes. O verão de 1958 chegou com aquele calorão típico de Minas, trazendo dias que faziam a terra rachar e noites abafadas. Mas, apesar do calor, alguma coisa dentro de mim começou a descongelar, como se um inverno na minha alma finalmente estivesse dando lugar para uma primavera tímida. Meu pai, mesmo a gente nunca mais falando sobre o que aconteceu, começou a reconstruir nossa família com uma determinação silenciosa que eu admiro até hoje. Ele virou pai e mãe. Suas mãos grossas da roça agora tentavam fazer trança no cabelo da Rosinha, olhar os cadernos do Paulinho e às vezes até faziam um bolo simples no domingo, seguindo a receita amarelada da mamãe. Uai, Beto! Virou dona de casa? Os vizinhos brincavam. Ele só sorria.
Meus filhos precisam, então eu aprendo. Isso, em 1958, no interior, era quase uma revolução. Quanto a mim, meu pai insistiu que eu voltasse para a escola. Sua mãe queria que você estudasse, e eu também quero. Voltar para a escolinha rural foi um alívio e um desafio. Alívio por sair um pouco de casa. Desafio porque, com 11 anos, eu carregava coisas que as outras crianças nem sonhavam. A Vera vive no mundo da lua. A professora Marta dizia para o meu pai. E era verdade. Uma parte de mim estava sempre alerta, sempre desconfiada. Os pesadelos continuavam, mas com menos frequência. Meu pai vinha, sentava na beirada da minha cama e ficava ali, em silêncio, até eu me acalmar. Tá tudo bem, Vera, ele sussurrava. Foi só um sonho ruim. Ninguém vai te machucar. Nunca mais. Ele nunca perguntava o que era o sonho. Não precisava. Nós dois sabíamos. No começo de 1960, quando eu estava com 13 anos, a tia Lourdes, aquela prima do meu pai, ficou viúva de novo. Sozinha numa casa grande na cidade, ela fez uma proposta que mudou tudo. Beto, por que vocês não vêm morar comigo em Divinópolis? A casa é grande e as crianças vão ter escola melhor. Meu pai hesitou. Não sei, Lourdes. Essa terra é tudo que eu tenho. Ninguém falou em vender. Ela respondeu. Prática. Pensa nas crianças, Beto. Que futuro eles têm aqui? A Vera já é uma moça, precisa de estudo. Aquilo tocou meu pai. Em julho de 1960, no meio do inverno, a gente se mudou. A casa da tia Lourdes era enorme para a gente. Tinha até banheiro dentro de casa com água encanada. Um luxo. A adaptação não foi fácil. Meu pai arrumou um emprego num armazém. Eu fui matriculada num colégio de freiras, um mundo totalmente diferente. Uniforme, regras rígidas, um monte de meninas da cidade. Eu me senti um peixe fora d'água. Os primeiros meses foram solitários. Eu me escondia nos livros. A irmã Cecília, minha professora de português, foi a primeira a ver algo em mim. Você tem um dom com as palavras, Viviane. Devia pensar em ser professora. Foi a primeira vez que alguém me deu uma esperança de ser mais do que eu imaginava. Em casa, a gente se ajeitou. Tia Lourdes era enérgica, mas tinha um coração bom. Ela me ensinou a fazer crochê, mas também a entender de matemática. Uma mulher precisa saber de tudo um pouco, para não ser enganada e para ter opinião própria. Meu pai parecia rejuvenescer. Começou a sorrir mais, a sair de vez em quando. Foi numa dessas noites, quando eu tinha 15 anos, que a tia Lourdes e eu tivemos a conversa. Viviane, ela disse, séria, o que realmente aconteceu com seu avô? A pergunta me pegou de surpresa. Em todos aqueles anos, ninguém nunca tinha perguntado na lata. Ele escorregou. Eu disse a mentira ensaiada. Viviane. A voz dela era suave. Estou perguntando porque preciso saber se o que eu suspeitava era verdade. Eu não julgo ninguém, só quero entender. Entender o quê? Perguntei, na defensiva. Eu via como você se encolhia perto dele. Aquilo não era só luto pela sua mãe. Era medo. Eu reconheci por quê. Porque eu passei por algo parecido na sua idade. Aquilo quebrou uma barreira dentro de mim. E eu chorei. Chorei por anos de silêncio. Ninguém ia acreditar. Eu sussurrei. Eu teria acreditado. Ela respondeu. Por isso me aproximei de vocês. E então, meu pai descobriu, completei, e as palavras saíram como uma enxurrada. Tia Lourdes me abraçou. Um abraço que curava. Seu pai fez o que precisava ser feito, ela disse. E sabe como eu tenho certeza? Ele me contou. Logo que vocês se mudaram para cá, ele precisava desabafar com alguém. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Por que tá me contando isso agora? Perguntei. Porque você carrega esse fardo há tempo demais, querida. Segredos assim adoecem a alma. A culpa não foi sua, nem do seu pai. E agora tá na hora de você se libertar para poder viver de verdade. Aquela conversa foi o começo da minha cura. Eu não estava mais sozinha com meu segredo. Nos anos que se seguiram, eu, aos poucos, encontrei minha voz.
Com a ajuda da tia Lourdes e do apoio silencioso do meu pai, comecei a me reconstruir. Não como vítima, mas como uma sobrevivente. As cicatrizes ficaram, claro. Mas cicatrizes também são marcas de cura, provas de batalhas vencidas. E foi assim, entre dores e curas, que eu cheguei na vida adulta. Não inteira, não perfeita, mas dona, finalmente, do meu próprio destino. Os anos foram passando, sabe? Como as páginas de um livro velho. Eu me formei professora primária em 1965, com 18 anos. Fui dar aula numa escolinha na roça, bem parecida com a que eu estudei. Mas agora, era eu quem protegia as crianças. Nesse mesmo ano, meu pai e a tia Lourdes se casaram. Não foi surpresa para ninguém. Eles já eram parceiros há muito tempo. Sabe, filha, meu pai me disse na véspera, uma parte de mim sempre vai amar sua mãe. Mas aprendi que o coração da gente pode crescer, pode amar de novo, sem trair o que sentiu antes. Acho que com a dor é a mesma coisa. A gente aprende a carregar, sem deixar que ela nos destrua. No ano seguinte, eu conheci o Antônio. Ele era o médico novo da cidade. Um idealista recém-formado. Nosso primeiro encontro foi na minha escola. Ele foi vacinar as crianças. Aos poucos, ele começou a aparecer por lá com qualquer desculpa. No começo, eu resisti. O trauma me deixou desconfiada. Eu já tinha construído minha vida. Com meus alunos, minha família, não precisava de um marido. Foi a tia Lourdes que me deu um choque de realidade. Se você continuar fugindo do amor, vai deixar aquele homem continuar controlando sua vida, mesmo depois de morto. Ela tinha razão. Eu estava me aprisionando. Então, eu aceitei sair com o Antônio. E aos poucos, com um cuidado que eu nunca tinha recebido, ele foi quebrando minhas barreiras. Numa noite, debaixo das estrelas, eu contei tudo para ele. Tudo. Sobre minha mãe, meu avô, meu pai. Quando terminei, ele chorava em silêncio. Obrigado por confiar em mim, ele disse. Nada do que você contou muda o que eu sinto por você. Pelo contrário, minha admiração só aumentou. A gente se casou em 1968. Os primeiros anos foram de adaptação. Meu corpo ainda guardava memórias que a mente não controlava. Pesadelos, pânico. Mas o Antônio, com uma paciência de santo, esteve sempre ao meu lado. Temos a vida inteira, ele dizia. Em 1970, nosso primeiro filho nasceu, o Carlos. Uma homenagem à minha mãe, Carolina. 2 anos depois, veio a Maria, uma menina de sorriso fácil. A década de 70 passou voando, entre fraldas e alegrias do dia a dia que iam curando as feridas antigas. Em 1980, meu pai se foi. Um ataque do coração aos 60 anos. No enterro dele, uma tempestade desabou. Parecia que o céu chorava por aquele homem simples, que fez o que precisava ser feito e carregou o peso em silêncio. Naquele momento, encharcada de chuva, eu percebi como a minha fé tinha sido importante. Não uma fé de igreja, mas uma confiança de que mesmo no meio do caos, existe um propósito. Essa fé cresceu nas noites em que eu, criança, olhava para as estrelas e sentia que não estava sozinha. Essa fé me sustentou quando meu filho Carlos sofreu um acidente grave. Quando minha filha Maria ficou grávida e foi abandonada. E quando, em 1995, o Antônio foi diagnosticado com um câncer que o levou em menos de um ano. Cuidar dele, vendo aquele homem forte se definhando, foi a prova mais difícil. Na noite em que ele partiu, eu segurei sua mão. Não tenha medo, eu sussurrei para ele. As mesmas palavras que ele me disse tantas vezes. Suas últimas palavras foram: "Você é a pessoa mais forte que eu já conheci." Depois disso, me aposentei, mas continuei ativa na comunidade, ajudando mulheres e crianças que passavam por dificuldades. Vi meus filhos crescerem. Carlos virou pediatra. Maria, advogada que defende vítimas de violência. Hoje, olhando para trás,
Eu vejo aquela menina assustada que se tornou uma mulher forte, não apesar do que sofreu, mas em parte por causa disso. Se eu pudesse falar com aquela menininha de 10 anos, eu diria para ela que a estrada vai ser difícil, mas que ela é mais forte do que imagina, que as cicatrizes vão ficar, mas vão virar marcas de vitória, e, acima de tudo, que ela não está sozinha, que Deus nunca nos abandona. Essa é a minha história. Uma história de dor, sim, mas também de redenção. De como a fé pode nos segurar nas piores tempestades. Se você está passando por algo parecido, saiba, você não está só. As feridas de hoje podem ser sua força amanhã. Sua história ainda não terminou. E se essa história tocou seu coração, por favor, compartilhe. Curta o vídeo para que mais gente possa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para acompanhar outros relatos de superação. E entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá a gente compartilha histórias e palavras de fé todo dia. É uma comunidade onde você encontra apoio, porque no fim é isso que nos salva, saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Que Deus esteja com você, hoje e sempre.